Alguma vez você já teve uma sensação de impotência porque se sentiu desrespeitado por alguma empresa e não tinha dinheiro para contratar um advogado para poder te defender? Pois é exatamente por isso que existe o juizado de pequenas causas ou o juizado especial cível. No juizado de pequenas causas, a falta de dinheiro não é problema. Isso não vai impedir você de ir atrás dos seus direitos. O juizado de pequenas causas é um órgão da justiça que tem como objetivo resolver os conflitos de menor complexidade de uma maneira bem mais ágil. Imagine, por exemplo, que você tenha comprado um eletrodoméstico e logo após a compra esse eletrodoméstico deu algum defeito e ninguém resolveu nada para você. O juizado é o lugar perfeito para você resolver esse tipo de problema. Casos que podem ser levados ao juizado de pequenas causas. O juizado especial cível atende causas que têm um valor de até 40 salários mínimos. Porém, se o seu caso for de até 20 salários mínimos, você não precisa contratar um advogado. Por exemplo, se você contratou alguém para fazer uma pequena reforma na sua casa e essa reforma não foi feita ou ficou mal feita e a pessoa não quis resolver, você pode ir sem advogado, se esse valor for até 20 salários mínimos, e pedir, você vai ter audiência com o juiz, tudo direitinho, como se você tivesse um advogado, e o juiz vai resolver o seu problema. Para iniciar um processo nas pequenas causas, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar onde fica o juizado mais perto da sua casa. Você vai até lá, leve todos os seus documentos, como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, leve todas as provas que você tem ali, que você está certo de que você tem aquele direito, ou algum contrato, tudo o que você tiver. Quando você chegar lá, você vai preencher um formulário, o funcionário vai perguntar para você o que aconteceu e ele mesmo vai fazer a petição para o juiz e vai fazer o pedido para você. Por exemplo, se você tem um produto que deu defeito ainda na garantia, você tem que mostrar a nota fiscal, é interessante você tirar foto, se for um defeito visível, assim você tira a foto, leva tudo o que você puder, quanto mais completo for, melhor para você. Necessidade de contratar um advogado. No juizado de pequenas causas, só é obrigatória a contratação de um advogado caso o valor da sua causa fique entre 20 e 40 salários mínimos. Abaixo disso, você não é obrigado, mas se você quiser, você pode, tá? Não tem nada que te impeça de contratar um advogado, não. A ideia disso é tornar o processo mais simples possível, facilitar a vida do consumidor e fazer com que o próprio consumidor se represente. Por exemplo, imagine que você tenha um problema com uma operadora de telefonia que está te cobrando alguma coisa que você não deve e é só você ir lá e você vai resolver o seu problema. Às vezes o valor é muito pequeno. Para você contratar um advogado, você vai gastar mais dinheiro e aí acaba que você não vai resolver o seu problema. Então a ideia é você mesmo ir lá e resolver sozinho, lógico, com a ajuda dos funcionários, o juiz vai analisar provas e tudo mais. Etapas do processo no juizado de pequenas causas. O processo no juizado de pequenas causas é feito por etapas. A primeira delas é uma audiência de conciliação, que pode ser com um juiz ou com um conciliador, e eles vão tentar ver ali se sai algum acordo antes de prosseguir. Muitos casos são resolvidos nessa parte. A própria empresa vê que ela está errada, ela vê que se prosseguir ela vai gastar mais dinheiro, que ela vai ser condenada, então ela acaba propondo algum acordo ali. Se você aceitar, tá ótimo. Lembrando que o acordo sempre tem que ser bom para todo mundo. O acordo não pode ser bom para uma pessoa e ser ruim para outra. Se não houver acordo, é marcada uma audiência de instrução e julgamento. Essa audiência já é com o juiz e aí é nessa audiência que você vai falar das suas provas, você vai apresentar tudo, você vai contar para o juiz tudo que aconteceu, ele vai analisar as suas provas, ele vai analisar a prova que a empresa tem e aí ele vai proferir uma sentença. Prazos para a resolução do processo. Os prazos para resolver os processos no juizado especial cível, eles vão variar de acordo com a demanda
que o juizado tem. Entretanto, ele costuma ser muito mais rápido do que se você entrar na justiça comum. Por exemplo, uma demanda que demora 2, 3, 4, 5 anos na justiça comum, no juizado especial, ela pode ser resolvida em questão de meses. Caso a decisão do juiz não agrade você ou não agrade a empresa, vocês podem recorrer. Só que para você recorrer, aí sim, ou você vai ter que contratar um advogado ou um defensor público caso você não possa pagar um advogado. Não tem como você recorrer sozinho. Por exemplo, imagine que você teve uma cobrança indevida do banco, coisa que os bancos costumam fazer muito, conforme eu vou deixar aqui nessa playlist que só fala de direito de consumidor e bancos, e você não gostou da decisão. É só você procurar um advogado ou procurar a Defensoria Pública para que eles possam recorrer dessa sentença para você. E é muito importante você lembrar que a justiça não é um privilégio dos ricos. Você também pode ir atrás dos seus direitos sem gastar nada.